Salve galera, bem-vindos ao Chico Pira. Hoje nós estamos com o monge Yaku-san. Ele é médico da família, professor universitário, discípulo da monja Coen. E temos o tema da ansiedade, né? O famoso mal do século. Acho que todo mundo sofre disso. Exatamente, então. Monge, primeiro eu gostaria de pedir para o senhor contar um pouquinho da tua história para nós, assim, como que o senhor chegou até o budismo, como que foi esse início aí? Claro, não, alegria. Bom, eu, como a maioria dos seres humanos, eu tive minha jornada espiritual, né? Eu sou filho de um pastor evangélico e de uma mãe católica praticante. E aí eu sempre brinquei com os dois dizendo, gente, eu não vou seguir nenhum nem outro. Se eu respeito pai e mãe, então vou fazer a minha jornada. Então, dentre algumas incursões espirituais, eu acabei, estudei Cabala por muito tempo, estudei Espiritismo, e no fim eu cheguei, como médico, inclusive, né, na meditação da atenção plena, chamada Mindfulness, e aí eu descobri que o Mindfulness, na verdade, a origem dele é uma mistura da meditação Vipassana do budismo Theravada e do Zazen, que é do Zen. Daí foi assim que eu cheguei. Acabei chegando no Zen, sentei a primeira vez em Zazen e falei, uau, é isso. E assim fiquei, então, por acho que mais de 10 anos, e acabei me tornando monge, né, sendo ordenado pela monja Coen, por uma questão realmente de entender, bom, isso fez sentido para a minha vida, né? E é o que eu sempre falo para as pessoas, não necessariamente precisam se converter a algo. Tá? O importante é encontrar a sua verdade como ser humano, onde está a sua essência. Eu acho que isso que realmente importa, independente da escola budista, independente da espiritualidade e sentido de vida, né? Porque eu conheço, por exemplo, ateus, pessoas que não têm uma crença específica, que são pessoas muito humanistas, né? Que colocam isso como valor, né? Eu brinco que eu acho que a principal religião que a gente tinha que defender no mundo seria a ética, eu diria. Então, foi meio que assim, acabei chegando no budismo. E por que tomou a decisão de seguir pelo caminho da ordenação? É que o que acontece? É uma boa pergunta, porque algumas pessoas sempre falam assim, teria sido mais simples ser leigo, né? A minha própria mestra, a monja Coen, ela falou, mas tu já tomou votos. Porque quando a gente se torna médico, a gente faz um juramento, né? É com Hipócrates daí, né? Que a gente promete, em primeiro lugar, não causar dano. Só que o interessante foi que eu falei para ela que eu acabei vendo esses votos, tanto de Hipócrates como os do budismo, convergentes. Porque tem 3 princípios puros que nós falamos na escola Mahayana, que é não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. E coincide exatamente com o primo non nocere, com o primeiro não causar dano do Hipócrates. Falei, gente, que coisa melhor. E como eu sempre fui muito devotado para a questão do servir como médico, né? Eu falei, gente, casa perfeitamente com a questão da vida monástica, que aí foi a questão realmente da minha entrega pessoal, mas também a entrega para falar sobre o Dharma, falar sobre possibilidades de uma vida ética, de uma vida com compaixão e sabedoria, mais do que professar uma religião, né? O nosso papel aqui no mundo, a gente fala, sim, em nome de uma ordem religiosa, em nome de uma tradição, né? De Shakyamuni Buda até a monja Coen, são 91 gerações, mas o nosso foco realmente é falar de algo maior, né? Falar de ética, falar de sabedoria e compaixão. Uma curiosidade, né? O senhor falou agora 91 gerações. No manto Zen fica anotado o nome das 91 gerações? Sim, a gente recita diariamente. Existe uma liturgia da matinal que a gente lembra o nome desses ancestrais. A gente chama eles em japonês de Buso, são Budas ancestrais. O primeiro foi o Buda histórico, né, o príncipe Gotama, que acho que boa parte das pessoas conhecem a biografia. Shakyamuni Buda passou para Mahakasyapa, né, em sânscrito, Makakasho, como nós falamos em japonês. Makakasho passou para Ananda, e assim foi indo, até chegar em Zegetsu Suigan e Ogoroshi, na monja Koen, que é Shingetsu Koen, até chegar a mim, até chegar aos vários alunos e alunas dela. Interessante. Isso aí é uma coisa que acho que só o Zen ainda mantém, né? E é muito bonito, assim. De outras tradições nós ouvimos. A monja Coen, eu não sei se vai conseguir ver, ela está aqui ó, no cantinho aqui no meu Que altar. lindo! Uhum. Que É a legal. única monja não tibetana que tem aqui no meu altar, Que assim. Eu lindo. tive com ela 2 vezes e ela foi de uma simpatia, uma radiância, né? Deve ser um grande privilégio para vocês aí poder conviver com ela, assim, estar próximo dela.
É uma alegria, ela é um Buda, né? Como a gente fala, Buda em sânscrito quer dizer desperto, né? E nós consideramos ela realmente uma Buda, né? Uma pessoa desperta, que tem um olhar muito claro, profundo e sutil para a realidade. A gente conversa sobre várias coisas, né? Ontem mesmo a gente trocou alguns e-mails, até de coisas de orientação do caminho, do dia a dia. A gente está organizando agora, né? As nossas festividades de Ano Novo, que esse ano será online, né? As nossas comemorações, porque no Zen tem todo um conjunto de cerimônias que nós fazemos, assim como no tibetano também, mas é uma pessoa, né? Ela é isso que vocês conhecem, né? Não tem diferença entre a monja Koei, pessoa pública, e a Koei Roshi, como nós chamamos, né? Que professora antiga, né? Nossa professora nos treinamentos, ela é exatamente isso. Então, ser humano, né? Muito desperto, com esse olhar profundo e sutil. Realmente é uma alegria. O que a gente tenta fazer é honrar o caminho dessa professora e honrar o caminho de toda essa geração de nomes que eu te falei, até o próprio Buda histórico, porque foram pessoas que, acima de tudo, elas tiveram esse grande despertar, digamos assim, de observar a realidade, entender algumas coisas do próprio sentido de vida, né? Shakyamuni Buda fez isso, né? Ele se incomodou com algumas questões na Índia antiga, sentou, silenciou, sentou em zazen, que é o que a gente fala em jhana, em sânscrito, e aí foi quando ele viu a estrela da manhã e teve o grande despertar. Uhum. E essa tradição, né, Soto Zen, a gente andou conversando com outros monges aqui anteriormente, então já foi esclarecido no canal, né, que o Zen, na verdade, no Japão não é a maior tradição lá. Mas aqui no Brasil ela ficou muito popular e até difícil para nós brasileiros não entender que ela é a maior. Ao que o senhor atribui esse crescimento tão grande do Zen aqui no Brasil e no Ocidente? O reflexo do movimento do Zen no Brasil e do Ocidente, especial, vou pegar especificamente Estados Unidos, tá? Para mais fácil para vocês entenderem. Se vocês lembrarem dos anos 60, o movimento da contracultura, dos beatniks, né? Os próprios Beatles, né, que foram para a Índia, foi uma época que se discutiu muito as questões de autoconhecimento. Então, nessa época, existiam os missionários, como existem até hoje, né? Missionários que a Sotoshu, a nossa ordem, mandou para diversos continentes, né? E alguns chegaram nos Estados Unidos e que casou perfeitamente com o movimento de contracultura na época, que discutia questões de autoconhecimento. E o Zazen, ele não deixa de ser uma ferramenta de autoconhecimento. Então, por isso que casou perfeitamente. Realmente, no Japão, ele não é a maior escola, porque o Zen, no Japão, o budismo ele é muito ligado ao elemento devocional, né? A questão da devoção é muito forte no Japão, e no Brasil acabou não sendo tanto, porque a gente tem muita questão do sincretismo religioso, mas casou perfeitamente com a questão da autodescoberta, do autoconhecimento. Também tem lá o seu elemento devocional, mas não é a parte central, né? A nossa parte central, realmente, do Zen é a prática do Zazen, desse silenciar-se, dessa mente que observa a mente. Então, olhando o contexto histórico, provavelmente o sucesso acabou vindo daí. E claro, né? A gente olhando pessoas como a monja Coen, ela falou essencialmente, na verdade, de coisas da nossa ordem que numa linguagem mais fácil e mais acessível. Ela tornou as coisas mais fáceis, né? Que às vezes a linguagem do Zen é um tanto quanto imbricada e às vezes de poucas palavras. E ela conseguiu tornar isso fácil para um grande público, então isso também ajudou aqui especificamente no Brasil, né? Mas o básico realmente é a questão do autoconhecimento. Uhum. Eu estava conversando com o monge Gensho e eu até mencionei para ele assim, né, que apesar de vários cursos de mindfulness que eu fiz e também de ter aprendido a meditação das tradições tibetanas que eu sigo, eu me senti meditando mesmo numa sala de Soto Zen. Aqui em Curitiba, não sei se você conhece ali na Praça do Japão, Sim, sim, conheço, grande amigo. ali que foi ali que deu um estralo, assim, naquele só silencia, sem muita instrução. Eu me perdia muito com as instruções. E Uhum. eu acho que hoje a meditação que eu faço, ela é muito mais um zazen do que qualquer outra coisa, porque foi da instrução do zazen, daquela simplicidade do só senta e eu não ficar me perdendo, seguindo várias outras coisas que eu achei mais fácil, assim, sabe, de aquietar minha mente. É fácil e, ao mesmo tempo, eu vou te falar que é difícil, porque existe um fenômeno nas neurociências que é o mind wandering, né? Ou seja, as neurociências falam que até em 50% do tempo, a nossa mente ela não está no presente, ela vai estar ou indo lá para o passado, remoendo situações, ou ela vai estar no futuro, ansiando por alguma coisa, né? Por qualquer coisa.
Então, a grande vantagem do Zazen é porque ele nos coloca exatamente aqui. Parece pouco e parece simples, justamente por não ter visualização, não tem mantra, não tem nada. Por outro lado, acaba sendo complexo, porque, olha, eu tenho muita coisa. Eu tenho 5 sentidos a todo vapor durante esse processo que eu estou parado, e eu tenho a consciência com bilhões de conexões neurais. Em 24 horas, o pessoal do jornalismo fala que a gente chega a absorver 1 trilhão de informações. Então é muita coisa. É um meme, uma foto, um infográfico, uma notícia, o falecimento de alguém, novos números da pandemia, enfim. Então, isso são informações que nos chegam. Claro que nem tudo a gente absorve, mas é muita informação. Então, o Zazen é a oportunidade que eu tenho que sentar e, inclusive, observar a mente no seu estado natural, com menos absorção de informações. Porque o mundo à nossa volta tem muita coisa. Os 5 sentidos nos dão muita coisa. Então, a grande vantagem do Zazen é porque ele realmente coloca a mente no que a gente chama de estado natural, um estado basal, que ela está ali quietinha. Claro que se eu tenho emoções ali de alguma situação, elas vão estar ali também. Né? A ideia do Zazen não é aniquilar as emoções, não é sumir com isso. A grande questão, e aí vem o conceito budista de karma, é o que eu faço com isso? Né? Quando o sino tocar, quando acabar o Zazen. Né? O que eu faço em seguida, quando o sino tocar, que tiver as emoções, tristeza, raiva, é da natureza humana, né? E aí o nosso exercício é aprender a observar isso como parte de nós também, mas dando outro tipo de resposta. E essa resposta, inclusive, que Sua Santidade Dalai Lama nos convida, né? De dar uma resposta mais ética para o mundo, mais compassiva. Aí o senhor falou, né, que nossa mente está sempre indo para o passado, para o futuro. Eu ouvi uma vez uma frase, ela me fez sentido, mas eu queria ver se ela tem algum fundo científico nela. Uhum. Que quem está com a mente muito no passado tem uma tendência maior à depressão. Quem tem a mente muito no futuro tem uma tendência maior à ansiedade. Tem um pouco a ver, sim, porque a depressão não exatamente, tá? Mas se fala muito que a depressão ela é muito focada em eventos passados, porque tem a coisa da culpa, né? E culpa é culpa de algo que eu fiz ou deixei de fazer, ou seja, passado, né? Ou eu fiz, ficou para trás, ou eu poderia ter feito e não fiz. Então, a depressão ela acaba realmente pegando principalmente no elemento culpa, e aí tem a ver com o passado. E a ansiedade, realmente, ela tem tudo a ver com o futuro, porque a pessoa está o elemento central, inclusive, do diagnóstico, eu vou falar da ansiedade doença, e dos sintomas ansiosos, que é o que nós temos, né? A boa parte da sociedade, muito acelerada, com muitas coisas, a gente acaba mostrando isso às vezes. O principal elemento do transtorno de ansiedade é o que se chama de... eles chamam de uma expectativa apreensiva, que é ter sempre a impressão que vai acontecer alguma coisa. Tá sempre com a impressão daquela coisa assim, vai acontecer alguma coisa. E o corpo responde, inclusive, por isso, né? Da taquicardia, a pessoa sua, são respostas corporais e a pessoa tem uma impressão muito real de que algo está acontecendo. Mas, em menor grau, nós, enquanto sociedade, acabamos fazendo isso, né? Tem um filósofo coreano, que inclusive é zen budista, que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço, né? O autor da Sociedade do Cansaço, que ele fala exatamente disso, né? A gente está muito na sociedade do yes, we can, né? Vamos lá, vamos correr, vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí a gente acaba realmente cansando, ficando fadigado do excesso de informações, mas também ansiando. A gente está sempre na ânsia de alguma coisa, né? Hoje é segunda-feira, né? Um dia ótimo para conversar, mas tem gente que já está assim, tô só pela sexta, né? A gente está em dezembro, que é época de fim de ano, alguns locais as pessoas têm metas a cumprirem, aí eu tô só pelas férias. Então, a gente está sempre colocando a nossa expectativa no futuro. A gente joga para lá. Independente de alguém ter o transtorno de ansiedade, nós acabamos desenvolvendo isso. Então, o treino Zen é exatamente para nos colocar de maneira inteira nesse instante. Porque esse instante é tudo que a gente tem. Não adianta eu estar aqui conversando contigo, Chico, pensando na lista do supermercado, pensando no que vai... Não adianta, porque aí fica uma coisa pela metade. Só para ter uma ideia, e a neurociência também fala disso, né? A coisa do abstrair um sentido em detrimento do outro. Uma vez eu estava com a minha sobrinha, ela estava almoçando, e ela é profissional da saúde também, e estava muito apressada comendo assim, e do outro lado, né, mexendo no celular, olhando Instagram e aquela coisa, né? E aí eu olhei, achei aquilo tudo muito estranho, e aí eu estava de férias, claro, estava no outro momento, mas olhei para ela e falei, vem cá, a comida tá boa,
Ela me olhou com uma cara, como assim? Não, a comida tá boa, tá salgada, tá crua, tá... Não, eu nem sei. Eu falei, claro, tu tá exatamente tão focada, um foco na rede social, que a comida tá passando direto, tu não tá apreciando o instante de comer, apreciando o sabor. Então é disso que a gente fala no Zen, essa presença absoluta. Não é tanto a atenção plena. Se fala muito da atenção plena por causa do mindfulness, né? Só que tem uma confusão conceitual entre a atenção plena e a atenção focada. Nós, no Zen, gostamos muito do termo presença absoluta, né? Quem pratica yoga, lembra dos 8 passos, né? A gente vai ter, né, Dharana, Jhana, que é o Zen, que é o que a gente pratica, para acessar Samadhi, que é o último estágio do yoga, que é esse estágio que há quem chame de uma hiperconsciência, que na verdade é esse estado de sabedoria, desse olhar mais amplo para a realidade. Peraí, o senhor falou em 3 termos aí, e aí agora eu queria voltar um pouquinho, entender um pouquinho melhor cada um deles. Claro, Esse agora do yoga, não, vamos da para... atenção plena, daí falou que é atenção focada. Isso, porque tem quem confunda, né, os termos. Que a atenção plena, na verdade, ah, talvez ela seja mais próxima do Dhyana. O Dhyana é um estado de concentração, de colocar a mente concentrada, mas no presente. O Dharana é a atenção plena, mas na verdade ela é mais focada, do tipo, se eu estou cortando uma cenoura, por exemplo, eu estou aqui nesse instante com todo minha cadeia muscular, com todo o meu foco mental, cortando a cenoura para que ela fique bem cortada. Né? Eu não estou aqui exatamente pensando em outra coisa. Até porque, por exemplo, se eu faço isso e alguém me chama lá e eu olho para lá, o risco de eu me cortar é grande, né? Tanto que um dos treinos no Zen é exatamente na cozinha. Porque na cozinha é um local potencial de acidentes, inclusive. Então a gente treina, inclusive, para fazer as coisas na cozinha, dentro de um mosteiro, inclusive para poder ter esse treino de observação da mente. Bom, quando eu estou aqui, eu estou aqui. Então, eu até uso esse elemento da atenção focada, mas, ao mesmo tempo, eu tenho 5 sentidos na volta. Por que eu falo isso? Há quem confunda, tá? E aí, por exemplo, a pessoa está num zazen ou numa chamata, né? Numa meditação chamata do tibetano, tá lá quietinho. E aí vou dar um exemplo, tá? Um dos locais que eu ensino, eu conduzia zazen presencial, era numa das universidades que eu leciono, que tem alarme de incêndio. Então, imagina lá, eu falava sempre pro pessoal isso, né? Imagina lá quietinho e o alarme de incêndio toca. Qual é o reflexo imediato e é o adequado? Bom, tocou o alarme, eu preciso olhar o que está acontecendo e levantar e ir embora. Só que aí, às vezes, a pessoa fica, não, me deixa aqui, tá tão bom, tá gostosinho aqui, eu e meus pensamentos, e não sai. E aí é que mora o perigo. Então, é disso que a gente fala, inclusive no budismo, porque meditação sem a ética budista, ela é algo vazia. Como eu brinco com a monja Coen, eu digo, eu posso fazer meditação para ser um excelente serial killer. Eu sempre brinco isso. Ser um sniper, um atirador com precisão cirúrgica. Só que não é isso o foco, né? O foco é, eu preciso ter realmente esses sentidos e essa consciência plenos, inteiros, mas é para quê? Acho que é a grande pergunta. A favor de quê? É a favor desse presente e a favor do meu entorno. Inclusive, a gente faz o voto monástico pensando nisso, né? Eu preciso, de alguma forma, servir ao mundo, ao meu redor. A gente fala no budismo Mahayana, né? Que é a questão de todos os seres. Né? Exatamente ter esse olhar para todos os seres mesmo, do planeta Terra. Entendi. O Vanderlei Ferraz, que é um grande instrutor de mindfulness lá de São Paulo, ele fez a seguinte pergunta: Samadhi é a presença absoluta? Não, a presença absoluta seria mais o Dhyana. Samadhi, ele é um passinho além. Ele é um extra além do Mindfulness. Porque o Mindfulness, ele dá o Dharana, né? Pensando nos 8 passos do Yoga, né? Dos Yoga Sutras do Patanjali. Dharana, ele é essa atenção plena. O Dhyana é esse estado de concentração. Samadhi, ele é um estado maior de sabedoria, assim, um estado mais... Há quem chame de hiperconsciência. Eu não gosto muito desse termo, porque ocidentaliza demais. E aí é o tipo da coisa que a gente fala que tem que experimentar. Não adianta querer descrever em palavras. Olha, gente, toma aqui um tratado, uma receitinha de acessar Samadhi, porque não tem. Né? Até como o próprio Zazen. Né? O Zazen, a gente não senta em Zazen para alcançar isso, inclusive. Eu não sento em Zazen para achar Samadhi. Né? Justamente por eu ter esse Samadhi potencial que eu sento em Zazen, porque o Zazen, ele é um meio e um fim em si mesmo. Tem benefícios do Zazen? Tem, mas eu não fico mensurando.
E aí eu deixo o cientista, o médico, o pesquisador um pouco de lado e falo, não, eu preciso sentar. Por isso que a gente fala, né, que o budismo, né, e aí a gente talvez concorde, ele é uma religião, ele não é, há quem chame de filosofia, mas ele vai muito além da filosofia, porque ele não tem só esse elemento decodificado, pasteurizado dos ensinamentos. Tem essa coisa da experimentação, a coisa da própria devoção, pensando no budismo tibetano e em outras escolas budistas. Esse elemento devocional de entrega, como eu digo, no Zazen a gente tem uma questão de entrega, né? Como dizia o fundador da nossa ordem, Mestre Dogen, a gente abandona corpo e mente para esse instante do Zazen. E aí é que está o grande despertar. Então, o Samadhi, ele é esse estado realmente assim mais amplo, que eu começo a entender um pouco as coisas como elas são. Não é algo que eu fique permanente, tá? Não é potinho de ouro no fim do arco-íris, não é perto de ácido, como eu digo. É algo que esse despertar a gente pratica, né? A gente se denomina nos em praticantes por isso, porque nós somos humanos. E a gente falha na primeira fechada de carro que sofre no trânsito, no primeiro pisão de pé que alguém dá, no primeiro xingão de alguém que põe o dedo na tua cara. E aí a gente tem que exatamente aprender a dar as respostas adequadas, que aí é de onde vem o conceito de sabedoria. Voltando para o nosso tema da ansiedade, se fala, né, criou-se essa frase que é o mal do século. E eu fico sempre um pouco com o pé atrás com aquelas afirmações assim, porque o brasileiro é assim. Eu acho, mas acho que não é o brasileiro, eu acho que é qualquer pessoa do mundo, é o ser humano. Ou, porque hoje em dia as coisas são assim. Mas será que hoje em dia as coisas são assim? Então, para ti, que já estudou um pouco da época do Buda, dos alunos do Buda, dos discípulos do Buda, a ansiedade é um problema moderno, atual, ou é um problema que sempre teve com a humanidade? Não é inerente, Chico, à humanidade, porque o que acontece? Na verdade, os grandes maus do século seriam os transtornos de humor. Se vem falando muito que a ansiedade seria o mal do século XXI, acho que agora não mais, né? Depois de 2020 eu já não sei mais, né? Depois do Covid, então, já não sei mais nada. Mas é porque se falou da depressão no século XX, né? Um pouquinho agora. E o próprio século, a virada do século XIX para o século XX, tinha a questão da depressão, até olhando para a literatura, para a questão da história, né? A questão do romantismo, né? O romantismo tinha esse quê de melancolia e muitos sofriam de depressão. Mas naquela época, sim, existia essas questões de ansiedade. Basta a gente pensar historicamente na guerra. Né? Shakyamuni Buda, ele era da caça dos guerreiros, então eram pessoas que guerrearam. E quer coisa mais ansiogênica do que tu estar em risco da tua própria vida? Então, tu está em estado de hiperalerta ali. É além do samadhi, como eu digo, é pior, é o samadhi ruim, porque é o estado de hiperalerta. Né? Tu tá ali, mas tá na coisa que a gente chama nas neurociências de luta ou fuga. Quando eu tenho um perigo, das duas, uma. Ou eu vou lá e encaro o perigo, ou eu corro. E aí é nisso que a gente está numa guerra, né? Com coisas acontecendo ao redor. E como é que é isso, né? Então, a questão da ansiedade, ela sempre existiu, bastando olhar realmente as questões das grandes guerras, né? E muitas ocorreram até por questões precipitadas, por entendimentos precipitados de falhas de comunicação de uma pessoa com outra. Então, isso sempre existiu. Agora a coisa está mais intensa porque a gente está tendo hipervelocidade de várias coisas, né? Antes, uma notícia vinha por carta, trazida por um mensageiro. Depois se criaram empresas e aí que começaram as cartas a chegarem por trem, depois por avião. Então, a gente foi aumentando progressivamente a velocidade dessa comunicação, ao passo que agora a gente sabe de alguém que morreu quase que no mesmo instante, né? Sai o boletim do hospital, né? Infelizmente faleceu uma atriz, né? Anissete Bruno. É aquela coisa assim, o hospital emitiu o boletim, em menos de 5 minutos já está no Twitter, numa rede social e já chegou para meio mundo, né? Para meio Brasil. Então, é por isso que talvez se fale que tem essa questão da ansiedade, né? E aí a gente tem que observar isso na nossa própria forma de fazer as nossas comunicações, né? Vídeo WhatsApp, né? Às vezes aquela coisa assim, se tu pergunta uma coisa para alguém no WhatsApp e não responde imediatamente, nossa! E aí entra a questão ansiosa nossa. E aí a gente tem que treinar, porque, peraí, não é um algoritmo que está me respondendo, né? Eu não estou falando com nenhum algoritmo de empresa ou com esses algoritmos agora que tem de aparelhos de telefone, da Amazon, né? Não estou falando com a Alexa. Eu estou falando com uma pessoa ali por trás. Então, esse é o grande foco para a gente ter esse cuidado com isso, porque talvez essa questão do mal do século ser ansiedade, porque entramos na hipervelocidade. E aí agora, com a questão da pandemia, a coisa ficou mais intensa, porque realmente ficou todo mundo
praticamente dependente da internet, né? Para a gente poder, inclusive, se comunicar. Por um lado, isso foi bom, por outro, isso também gerou algumas ansiedades, né? Existe uma coisa que a psicologia estuda muito bem, que é a chamada FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder tudo. Então, assim, tem trocentas lives acontecendo, eu quero ver tudo, tem meu cantor favorito, tem curso disso, curso daquilo, e aí surgiram várias coisas na quarentena, e no fim, inclusive, as pessoas se fatigaram, né? Inclusive, é um pouco da explicação de a gente, do ponto de vista epidemiológico, tem muita gente indo para a rua, que é uma coisa ruim para a pandemia. Mas é porque também a gente se enfiou tanto nesse mundinho que acabou falando, gente, espera aí, tem algo maior acontecendo também. Tem as pessoas com quem eu me relaciono. Então, esse é o grande foco e a gente tem que ter muito cuidado com isso, apreciar essa mente que a gente tem para não ficar jogando ela para o limite, né? O tempo todo. Esse é o grande risco que a gente tem. Mas uma coisa também que eu noto é assim, né? A gente não tem mais tempo para ficar entediado. Uhum. Então, aquela visão que talvez seja romântica minha do século XVIII, talvez as coisas não fossem assim, mas era final da tarde, a família senta, fica lá olhando o pôr do sol, não tinha televisão, não tinha rádio, né? E hoje não tem tempo, as próprias crianças não aceitam mais ficar entediadas, né? Elas já querem eletrônicos e tal. Então, assim, esse excesso de tecnologia pode estar nos atrapalhando? Sem dúvida. Sem dúvida, porque eu falei, né, que tem alguns fenômenos da modernidade que vem acontecendo conosco, né? Um deles é esse medo de perder tudo, e a gente tem um outro que é não é bem uma doença, um fenômeno, né? É a coisa do, como é que eu vou te explicar? Do buscador de emoções intensas. A gente chama em inglês o thriller seeker, né? Que é o buscador de emoções intensas. Parece que para eu ser feliz, eu tenho que estar na Indonésia, num sol maravilhoso. A gente idealiza tanto, às vezes, as férias, as coisas, a vida, que, no fim das contas, a gente acaba trocando os pés pelas mãos. E aí, realmente, assim, acaba até usando a internet de maneira como quem usa o cigarro, como eu digo, né? Existe, sim, a dependência de internet, inclusive, e das crianças é uma coisa que nos preocupa. E aí, talvez o ideal seria, vamos falar um termo do budismo, né? O famoso caminho do meio, né? Achar um meio termo entre, bom, precisamos da tecnologia, sim, mas tem outras possibilidades no mundo, né, que possam ser dadas que nos possam ser dadas como seres humanos, né? Apreciar o sol, apreciar a natureza, apreciar tantas outras coisas, porque a gente fica muito, realmente, assim, às vezes para olhar a natureza eu dependo de uma lente, muitas vezes, né? E aí eu fico entrando na coisa do TBT, né? Do Throwback Thursday, da coisa do voltar, para minha viagem maravilhosa e lá eu era feliz. Pera lá, mas eu não posso ter um estado de contentamento aqui, apesar de tudo, né? Eu não estou falando em negacionismo, tá, gente? Estou falando em entrar no estado de apreciação, de contentamento. Poder tomar sol, uma coisa que eu sempre estou pedindo, inclusive, para os meus alunos universitários, né? Assim, gente, sempre que possível, vão para perto da janela, tomem um solzinho. Porque isso é importante, assim, porque a gente fica tão preso na tela que a gente esquece que tem uma vida real acontecendo, tem fenômenos acontecendo, tem um cachorrinho late, né? Pessoas falam ao meu lado. Então, é disso que é importante falar para poder achar esse estado de contentamento. Felicidade, às vezes, eu acho a palavra complicada no Ocidente, até alegria, porque tem gente que, como eu digo, né, tem gente que confunde ser alegria com ser vida louca, e não é isso. Né? A questão da alegria é achar esse lugar de contentamento, mesmo diante de uma dificuldade. É aprender a fluir como a água. Né? Charlotte Jokobeck foi uma grande mestra, né, nos Estados Unidos, nos anos 60, inclusive, na época lá da contracultura, a mestra Zen, ela falava disso, né? A gente aprender a fluir como a água de um rio. Né? Vai ter uma pedra, a gente aprende a desviar, macio, né? Negócio que a gente é muito duro, né? A gente parece que tudo para nós é demais. E aí a gente entra nas questões de compulsão. Seja com cigarro, seja com games, seja com a própria internet. Aí a coisa da gente ter o cuidado com isso. Também, por outro lado, não patologizar, porque tem colegas também que vão para o extremo oposto, que é de achar uma justificativa para dizer que tudo é doença. Não é isso. Hoje a prova está aqui, né? Hoje a gente depende da internet mais do que tudo e ninguém é um doente, né? Uma condição de uma pandemia nos colocou numa outra situação. Então, o que a gente fala como convite é realmente para a gente poder achar esse caminho do meio
entre, bom, eu usufruo de tudo que a tecnologia me dá, né? De ter o canal no YouTube, de ver teus vídeos, de ver vídeos das pessoas, mas também ter esse outro olhar mais amplo para observar outros fenômenos, até para observar as relações da minha casa, né? A questão dos filhos, a questão do meu núcleo familiar. Né? Como é que é a relação com as pessoas? A gente ficou tão preso num tablet, num dispositivo, que aí muitas das relações andaram se perdendo, né? E aí é nosso papel, talvez, resgatar isso de alguma forma. Eu tenho um exemplo que o pessoal aqui do canal já não aguenta mais ouvir falar, mas assim, quando se disse de a gente ficar imaginando coisas e idealizando coisas, a gente fica naquela coisa assim, não, eu só vou comer uma refeição gostosa no melhor restaurante de Paris Uhum. e aquela coisa toda. E para mim a coisa mais gostosa que eu já comi na vida foi uma manga durante um retiro, É mas isso, justamente por causa da atenção plena. é Ah, isso. ah, É a questão do thriller pode seeker que eu contar. estava falando, né? Desculpa, é a questão do thriller seeker, né? Eu sempre brinco, né? Eu posso ter a mesma alegria comendo no restaurante caríssimo, da mesma alegria, por exemplo, que eu lembro de comer a manga. Me falou em manga, eu me lembrei do pé de manga da casa da minha infância, né? Eu cresci lá com a minha mãe, lá no Nordeste do Brasil, lá em Natal. Então, desse tipo de coisa que é importante, é a questão das pequenas coisas da vida, sabe? A gente aprender a apreciar isso também. Tem coisas sérias acontecendo no mundo, sim. Tem coisas boas, experiências interessantes, de um bom restaurante, tudo bem, mas não precisa ser a experiência, né? Qual é a sua experiência? A sua experiência é esse instante, né? Mais do que exatamente ficar nessa coisa da emoção intensa, porque tem que ser num restaurante lá em Paris, que saudade e tal. E aqui? Será que eu sou capaz de fazer uma boa comida, eu mesmo produzir uma comida interessante, boa, adequada, com toda a minha atenção, para poder desfrutar nesse momento? Uma fruta, né? Uma manga. A natureza nos dá algo tão bom, né? Será que eu não sou capaz de apreciar isso? Então, é desse lugar, eu acho maravilhoso esse exemplo, Chico, sim, porque ele nos traz para algo que é básico, que é achar esse lugar do contentamento, que é esse lugar mais perene de apreciação das pequenas coisas que acontecem na vida. Tu falou ali da ansiedade como patologia e ela como sintoma. Como que eu posso saber se eu já estou com uma patologia ou se eu estou apenas tendo sintomas? Então, eu sempre digo que a maioria dos transtornos psiquiátricos, o grande diagnóstico diferencial dele é quando se tem quando se afeta as, as próprias relações sociais, né? Primeiro, quando se coloca em risco, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em depressão, esquizofrenia, quando eu tenho risco para mim ou para as pessoas à minha volta, já é um critério, claro, de buscar ajuda imediata, até para uma urgência. Só que na ansiedade existem as crises, né? E aí é quando realmente a coisa sai do controle do eu. Porque o transtorno de ansiedade generalizado não me está dizendo. É a coisa de eu ter essa sensação intensa de que algo muito grave vai acontecer e a pessoa vai ter várias coisas muito importantes no corpo. Vai ter taquicardia, vai ter essa sensação iminente de morte, e vai ter assim, a pessoa vai ter realmente um colapso. Então, quando chega a esse extremo de alguém ter isso, ao ponto que prejudica a sua vida social, prejudica rendimento escolar, prejudica a relação com as pessoas, prejudica o fato de eu ir num local, claro, a gente até está discutindo que isso vem se percebendo mais, porque a gente vem falando tanto em evitar aglomeração, que as aglomerações nos deixam meio incomodados, né? Mas é quando vai além, porque uma coisa sou eu, bom, fui num local cheio, eu que estou, apesar de ser da saúde, eu respeito o distanciamento social, só saio de manhã de casa para atender, até as coisas do Zen eu faço da minha casa, né? As liturgias, os azens, as palestras. Só que, sei lá, a gente precisa ir no mercado, precisa ir num lugar. Quando eu vejo que está aglomerado, ok, isso me angustia, mas não ao ponto de eu, sei lá, gritar ou pedir socorro. A questão de uma pessoa na crise de ansiedade, que aí, né, barra transtorno de síndrome do pânico, realmente é um pânico generalizado, foge ao controle. A pessoa grita, a pessoa, enfim, vai para um extremo que aí é que a gente fala que é o patologizante, e isso precisa, sim, de ajuda profissional, né? Diferente da gente ter essa pequena angústia, as nossas pequenas angústias, né? Estás falando da vacina. Vai ter vacina? Não vai? Então, a gente cria essa expectativa, um tanto quanto apreensiva, e ok. Só que a ansiedade, ela é mais séria, assim. A pessoa até tem dificuldade de se concentrar. Vou te dar um exemplo. Ah, uma pessoa ansiosa, né? Vou pegar o meu trabalho como médico, tá? Que é um trabalho que, de certo modo, ele pode ser ansiogênico. Se eu tô aqui contigo e eu começo sei lá,
fazer exatamente assim, tipo, travei porque eu estou pensando na minha lista de pacientes, né? Então, isso é um risco, assim, é algo que tem que ser apontado, sinalizado. E aí tem algo que é importante a gente pensar, que assim como os nossos smartphones, nossos dispositivos, né, eles são multitarefa. Nós não necessariamente temos que ser multitarefas. A gente pode saber fazer múltiplas coisas, mas a coisa do multitarefa é muito perigoso, porque a gente, às vezes, está em trocentos lugares fazendo 500 coisas e às vezes não está em nenhum. Então, a gente pode fazer múltiplas coisas para quem gosta, mas desde que não, eu vou lá, faço e tudo bem. E sem criar essa coisa da expectativa, né? No Zen a gente fala que a nossa prática é sem apego e sem aversão. A grande questão da ansiedade é que se tem um apego excessivo ao futuro, assim, o que vai acontecer. E a gente fica nessa expectativa de maneira tão intensa, nesse apego ao futuro, que aí ele nos adoece. E aí dá resposta no corpo, inclusive. E para quem tem apenas como sintoma da ansiedade, essa pessoa ela pode treinar a mente dela para superar isso? Ah, Chico, boa pergunta, sem dúvida. Porque nós, em maior ou menor grau, a gente tem isso. Mas, claro, às vezes eu preciso ter um pouco de pressa, quando o momento requer pressa, não tem problema. Mas, às vezes, é importante eu realmente apreciar atividades contemplativas, né? As diversas técnicas de meditação do budismo, o zazen em si, para eu poder achar esse lugar de apreciação, esse lugar de poder acalmar a mente. Porque uma coisa que vem acontecendo também bastante é o que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, que é essa coisa da gente fazer tanta coisa e eu ter tanta coisa, e aí a gente sempre ficou uma coisa comum. A gente, no fim de ano, falarmos uns com os outros. Vou fazer uma coisa bem informal aqui, tá, Chico? Assim, do tipo, e aí, Chico, beleza? Tô na correria. É uma coisa que eu escuto o tempo todo, assim. Oi, O tempo tudo bem, todo. fulano? Tô na correria. Tô na correria, tô na correria. É uma coisa que eu escuto. Aqui em Curitiba é normal perguntar, e aí, correria? Em vez de Já é perguntar, e aí, tudo bem, e direto. aí, correria? Já é direto, é mais interessante, né? Vai além, assim, já está partindo do pressuposto que a pessoa para quem tu pergunta tá na correria mesmo, porque virou uma coisa meio rotineira e não necessariamente tem assim, não tem que ser assim, né? A gente pensa em Domênico de Massa, por exemplo, que escreveu o Ócio Criativo, acabou virando para nós quase que um crime poder falar exatamente ter momentos de parar. Então é quase um crime falar assim, vou tirar férias, eu vou parar. É quase um crime. Então é isso que a gente tem que aprender a observar que não, peraí, eu preciso ter esses momentos até para resguardar o meu próprio fluxo mental, as minhas próprias formações mentais, para que depois elas funcionem de maneira mais intensa. É a própria questão do sono, né? A gente falar de um bom sono, a grande vantagem do sono, e a gente fala que no Zen, né, para nós o sono ele é um período de zazen, é um período de meditação, nós consideramos importantíssimo, porque ele dá esse lugar da mente numa condição basal, porque é nesse momento que, inclusive, as memórias de longo prazo elas se formam, né? Ah, eu precisei ler um texto, decorar algo. A gente, nesse momento é que ocorre síntese de proteínas e que a memória se fixa, é no sono. Então, por isso que tem alguns momentos que a gente tem que aprender a prezar e parece que não pode, é quase um crime. Vamos lá, vamos correr, vamos lá, vamos produzir. E isso é um grande perigo. Então, sim, sem dúvida, as práticas contemplativas ajudam e procurar bons hábitos de vida de maneira geral, né? Não vou ficar entrando aqui no detalhe da atividade física, da alimentação, porque isso já é meio que lugar comum, isso não tem N pessoas falando do assunto. Mas é importante a gente aprender a cultivar, porque lembrar e isso o próprio Buda falava, Dogen falava, Buda se deu conta, porque Buda fez práticas ascetas, né? Fez yoga, foi um excelente yogi, mas ele fez práticas muito severas. E aí que ele se deu conta que falou, não, peraí, o corpo também é um lugar sagrado, né? Apesar que ele está de empréstimo aqui, porque eu não vou estar aqui para sempre, né? Um disso, tudo aqui vai se desfazer, esse saquinho de ossos, mas é uma coisa que isso aqui está de empréstimo. Enquanto eu tenho isso aqui de empréstimo pela natureza, eu tenho que cuidar bem. Então, é isso que a gente fala do cultivar. E é cultivar tudo. É cultivar uma boa alimentação, cultivar alguma prática de atividade física, né? E não é atividade, a gente pensa, vamos lá, vamos ser todo mundo ser crossfiteiro. Não é isso. Até o fato de ficar em pé algumas horas do dia, a coisa simples do subir escadas, caminhar, né? A coisa também de muita hora tela, que a gente fala das lives, isso foi necessário, mas também a gente precisa nos dar a movimentação dentro de casa, fazer atividades manuais e, obviamente, o cultivo da mente. Qual é a mente que eu cultivo? Que valores eu cultivo?
Eu acho que aí é o grande cerne para ter uma vida ética, saudável e compassiva e sábia. Poxa, eu vi no teu perfil que o senhor pratica ikebana, Uhum. que é aquela arte com flores e que a pessoa, né, deve ser semelhante com, por exemplo, um crochê, um costurar, né, que precisa daquela concentração. Uhum. Qual é a diferença de quem pratica esse tipo de atividade que precisa de concentração para quem pratica meditação? Na verdade, essas práticas que nós fazemos, no Zen tem bastante, né? Porque tu vai ter o Ikebana, que é o Kado, Caminho das Flores. A gente vai ter Cerimônia do o chá também, Shodo, né? a cerimônia do chá, né? Vai ter a caligrafia, né? Uhum. A Shodo, e assim por diante. Então, a gente tem uma coisa no Zen de treinar artes de maneira geral. A grande questão que é uma outra maneira, é uma outra perspectiva de colocar a mente, essa mente Zen em outro local. Porque uma coisa que a gente brinca é que, e é uma coisa que inclusive no Zen é falado, que dentro do absoluto todos os relativos se integram. Isso é uma coisa, é um texto clássico da nossa liturgia. O que significa isso? Para a gente ter um cuidado de não dicotomizar, isso é muito comum para quem começa a praticar meditação. Qualquer técnica, tá? Eu não estou falando do zazen. A pessoa começa a meditar, usa a técnica. Ai, que bom que eu estou aqui quietinho no meu canto. Toca o sino, acabou, o mundo é ruim, o mundo é chato. A gente começa a querer dicotomizar o meu mundinho introspectivo e o mundinho de fora. Pelo contrário, na verdade, a técnica contemplativa, ela nos aprende a nos dar novas lentes para observar o mundo fora de outra forma e para dar outras respostas. Então, o que a gente faz com as artes é exatamente colocar essa mente zen, essa mente que fica no estado natural, em outra perspectiva. Seja treinando uma caligrafia, seja fazendo cerimônia do chá, seja tocando shakuhachi, né, que é aquela flauta de bambu, seja exatamente fazendo arranjo floral. Porque o arranjo floral, inclusive para nós, ele tem uma questão, ele tem elementos lindos ali. Porque a flor, ela é o símbolo da impermanência, né? Ela é linda, primeiro que ela é linda, elas crescem, e elas se mostram e exalam perfume, independente do que ou de quem esteja na volta. Isso é uma lição para nós, né? Porque a gente tem uma coisa, né? Ah, eu sou sorriso para ti, não gosto daquele. Fecha a cara. E a flor não tem isso. A flor, ela não seleciona. Ela se abre ao máximo, depois ela murcha e morre. Que é um símbolo de um dos selos da existência, que é a impermanência. Ou seja, não estaremos aqui para sempre. Né? E se a gente pensar assim, a gente consegue levar uma vida mais leve. Então, o Ikebana ele dá muitas lições enquanto arte, mas também enquanto eu colocar a mente num outro instante em movimento também. Porque eu falei, né, falasse da cerimônia do chá, que tem elementos riquíssimos de mexer, manusear instrumentos, de manusear o chá, de manusear as próprias comidas, que tem iguarias que são oferecidas com chá. Tem toda a questão de posição, de tempo. O tempo é algo muito relativo nessas artes, né? Não é uma coisa cronometrada. O zazen tem alguém que conta o tempo para nós, claro. Mas nas artes, é uma coisa que a gente vai... É exercício da mente, né? De colocar um passinho atrás do outro, né? Para chegar onde? Não exatamente chegar em lugar nenhum. A gente fala, né, que o próprio caminho em si já é a chegada. E é um pouco isso quando a gente pratica essas diversas artes, colocando a mente nesse outro instante. E isso é para qualquer coisa, gente. Eu falo do Ikebana, que é o arranjo floral japonês que eu pratico, mas tem o próprio tricô, né? Desse o exemplo do tricô, né? Tem o Shashiku, é um bordado japonês, que é uma coisa que eu faço também, que é algo muito bacana. Que é algo que ele nos coloca nesse instante de ter esse treino, né? De poder fazer isso, mas também, assim como eu fiz nessa arte específica, assim como eu fiz no Zazen, para a vida. É que a vida ela vai nos dar muitos elementos. A grande questão é como é que eu vou colocar a minha atenção nesses elementos. E aí é treino, né? A gente tem que treinar para isso. Tem uma pergunta aqui do Vanderlei também, mas eu não consigo abrir ela inteira. Só diz assim: se houver oportunidade, poderia falar da importância da expressão do ara. Ah, o Aí, Hara, tá. Eu a acho que é isso rara. mesmo. É o Hara, tá? É isso mesmo, tá? Não tem nada a ver com... A frase não está incompleta. O Hara é um ponto específico do abdômen, é um ponto baixo do abdômen, né? A gente chama tandem também, que é um ponto que seria um punho abaixo do umbigo. No Zazen, a nossa respiração ela é abdominal. É uma respiração simples, na verdade. Não tem nada de muito especial
mirabolante, né? A gente deixa o ar entrar passivamente e deixa ele sair passivamente. É uma respiração nasal sem grandes mistérios. Mas a gente usa todos os elementos, né? A gente usa tórax, mas a gente usa principalmente abdômen. Por quê? Vamos voltar a falar da ansiedade. Na ansiedade, o que a gente observa é que as pessoas têm respiração curta, né? É aqui. É uma coisa aqui, bem curtinha. Mas se a gente observar alguém com crise de ansiedade ou até alguém doente. Hoje eu atendi um paciente que estava com a respiração bem curtinha, ele estava com pneumonia. Não era Covid, era uma outra situação, ele estava com a diabetes alterada, mas ele estava com a respiração bem curta. Eu falei, tem algo errado. E tinha de fato, né? Então, bem curtinha essa respiração sinaliza algo estranho. A nossa respiração natural, ela ocorre com todos os elementos do corpo. Com tórax, mas principalmente com o hara, que é esse ponto lá abaixo do umbigo, que nos faz dar esse apoio. Seria equivalente ao apoio de quem estuda canto. Bom, eu vi que o Chozan, que é o querido irmão de Curitiba, está aqui na live. Chozan é musicista, ele canta, né? A gente fala muito do apoio, né? Do apoio diafragmático, o apoio do canto. Então, esse apoio, ele coloca a respiração num lugar, inclusive, mais amplo e numa respiração natural. Não precisa fazer nada de mirabolante. Só lembrar essa questão da respiração abdominal simples, né? Lembrar que eu uso realmente todos os elementos do corpo para respirar, deixando a respiração fluir, né? Sem puxar a força e sem expulsar o ar à força, deixando o ar entrar, o ar sair. Né? Como dizia Mestre Keizan, que é um dos fundadores da nossa ordem, né? Chega ao ponto em que uma respiração curta é uma respiração curta, uma respiração longa é uma respiração longa, sem grandes mistérios. Porque tem, por exemplo, a meditação Vipassana, ela foca na respiração, mas ela manda a gente colocar a mente na respiração justamente para a mente não ficar vagando. No Zen, a gente até usa desse meio expediente, mas o que a gente fala é, ok, a respiração vai ter um momento que ela vai ocorrer independente da gente ficar pensando ou não, eu preciso observar o estado natural da mente. Passou uma pessoa aqui, um cachorrinho latiu, eu só não me apego a isso. Eu não fico querendo imaginar que cachorrinho que latiu, qual é a raça desse cachorrinho, se esse barulho me incomoda ou me agrada. A gente sai desse lugar. Eu só observo as coisas acontecendo. Mas o fato de fazer essa respiração abdominal, ela já acalma? Muito, sem dúvida, né? Tanto que e isso, inclusive, tem comprovação científica da própria fisioterapia, por exemplo, porque a gente colocando a respiração para esse ponto mais baixo, a gente automaticamente diminui a frequência, porque eu tenho mais espaço. Eu tendo mais espaço de ar para entrar, eu diminuo a frequência. Se eu ficar só aqui, no abdômen, no tórax, aqui na parte alta, eu preciso respirar muito mais vezes, né? Esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo com a mão. Eu preciso fazer isso muito mais vezes para que eu tenha uma respiração adequada. E é nisso, inclusive, que está a ansiedade, né? As pessoas tendem a ter respiração curta. A gente aprender uma coisa simples que é a história do contar até 10, né? Respira 1, respira 2, né? É um pouco isso. Eu coloco essa frequência respiratória na frequência baixa. E eu colocando ela na frequência baixa, automaticamente eu consigo acalmar, inclusive, por tabela, todos os outros sinais vitais. Porque na ansiedade o que eu tenho é uma descarga adrenérgica violenta. Então eu vou ter taquicardia, eu vou ter suor e eu vou ter a respiração rápida. Eu baixando a respiração, que é a coisa mais fácil de controlar, todo o resto vai automaticamente se ajustar. E a oxigenação melhora? Melhora, porque eu tenho um aporte maior de oxigênio, né? Eu consigo exatamente aumentar mais espaço para que mais oxigênio entre em menos tempo. Então fica muito... Ele sempre dá um jeito de aparecer nas lives, não adianta. Tava quietinho hoje. Então, assim, você vai ter mais células no pulmão para absorver esse oxigênio, seria isso? Não, não é mais células. Eu consigo colocar mais oxigênio em menos tempo. Porque com uma respiração, eu tenho mais espaço, né? Então, com essa frequência menor, com mais volume, eu consigo jogar mais oxigênio em menos tempo. Então, eu consigo oxigenar os tecidos muito mais rápido. É muito mais tranquilo, muito mais eficaz do que ficar na respiração curtinha, que eu preciso fazer esse movimento várias vezes, e aí entra tão pouquinho que não dá conta de uma determinada parte do corpo, por assim dizer, né? Isso falando de maneira genérica, digamos assim. Uhum. Então é um pouco de fazer uma brincadeira, uma trapaça da meditação, né? Porque você coloca a pessoa para ela ter uma respiração mais longa, ela se acalma, ela oxigena melhor, ela vai se sentir melhor. Mas só que
o grande treino do Zen, o grande treino que a gente fala, é colocar essa respiração para a vida, não é só na meditação. Tem que lembrar que a gente não pode dicotomizar, como eu falei antes. Ah, como tá gostoso aqui, minha respiraçãozinha no rara, tal, tocou o sino. Tem, ai, que saco, vamos lá. E aí a respiração tá curta. Não. Aí eu tenho que exatamente aprender a cultivar essa respiração natural, nada demais, inclusive para fazer o Ikebana. O Ikebana a gente usa movimento respiratório na hora que vai colocar uma flor numa determinada disposição. O shakuhachi, né, que é a flauta de bambu, ela pede isso. A caligrafia, a gente dá uma inspiração, faz uma inspiração para poder colocar isso adiante. E assim a gente vai fazendo isso até para a vida, né? Para o canto, né? O canto é maravilhoso, porque eu vou aprender a fazer as pausas. Em que momento que eu faço pausas para poder emitir uma nota? Então, é isso que a gente aprende, então, a respirar. Não é só para meditação, é para a vida, é para tudo. E aí a pessoa está com uma sensação de ansiedade, seja suor, tremedeira das mãos, pernas, ela pode usar isso daí? Pode. Existe uma coisa que a gente chama no Zen de Kanki Soku, que é uma coisa que a gente faz, mas é quando a pessoa está muito acelerada e é assim, tipo, recém sentei na almofada. Sei lá, cheguei atrasado, né? Tô correndo, a correria que a gente falou. Uma coisa que a gente faz, são só 3 vezes, é inspirar, inspira normal, e expira fazendo um leve ruído. Lembra um pouco um dos bandhas do yoga. Faz uma respiração ruidosinha. Eu faço isso uma vez. Fiz isso, aí eu fico só na respiração nasal. Porque isso já acalma. Tipo, na crise de ansiedade, isso pode ajudar. Não é suficiente, é lembrar que isso é integrativo e complementar. Porque diante de uma crise, talvez a pessoa precise mesmo de uma medicação quando tem algo, realmente a pessoa está com uma sensação muito forte de morte. Eu já atendi crise de ansiedade com taquicardia de quase 200 frequências por minuto. Então aí, opa, isso é perigoso, né? Mas essa técnica que eu falei, que são essas 3 respirações, no início ajuda muito, porque ela já dá baixa frequência para uma frequência basal. E aí eu consigo manter a minha respiração natural. Querido monge, olha, tá excelente o papo, mas já se passou assim 1 hora, passa muito Sim, rápido. rápido, né? E o Instagram aqui ele corta. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para nós aí, agora no final de ano, nessa época, estamos na semana de Natal. Então, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Exatamente. Bom, Chico, agradeço muito, né, a nossa conversa, foi uma alegria, foi uma conversa realmente que passou rápido, muito prazerosa, passou rapidíssimo. Bom, é importante a gente refletir que a gente está no fim de ano e final de ano, inclusive, eu vou falar como médico, né, do lugar de médico, é uma época que as pessoas, inclusive, se entristecem mais. E agora a gente está falando de uma pandemia, no fim das contas, que a gente vai poder se aglomerar menos. Então, o que eu gostaria de pedir é que, assim, independente disso, exercitem outras possibilidades, não só da tristeza, né? A gente pode observar essa tristeza, nossa, como eu gostaria de estar com essa ou com aquela pessoa, esse ou aquele familiar. Observem isso, mas aprendamos a apreciar também quem está ao nosso redor, quem está conosco, porque a pandemia não acabou, a gente vai seguir pedindo para evitar aglomeração, sim, porque, na verdade, o que temos no Brasil é uma reativação da primeira onda, né? A segunda onda não chegou e a gente está apreensivo, falando de ansiedade. É uma apreensão diferente, né? A gente é uma apreensão científica para saber que medidas tomar, né? Eu não estou angustiado, me atrapalhando. Mas o que eu peço é realmente assim, que observem-se, aprendam a apreciar as suas vidas, né? Independente de que situação a gente esteja vivendo. Que a gente possa observar, que a gente possa entrar nesse estado de apreciação e de serenidade, né? Achar serenidade é um grande desafio, porque se perguntar assim, alguém aqui é sereno, a gente briga com a coisa da plenitude, né? Eu tô pleno, né? A linguagem boa internetês. Mas será que alguém está realmente sereno e pleno hoje, agora, nesse instante? Então, acho que é o pedido que eu deixo para as pessoas que se observem, né? E que, claro, a gente segue à disposição sempre para conversar, para tirar dúvidas. Eu estou sempre à disposição, inclusive para dar suporte médico. Assim, a gente fez muito teleatendimento no início da pandemia, quando se tinha muitas dúvidas. Trabalhei um monte. Agora estou trabalhando bem menos até, eu diria. Trabalhando só mais presencial.
Mas a grande questão é que, assim, apreciem as suas vidas, desfrutem desse instante que a gente tem, que é o presente. Independente do que esteja acontecendo. Que a gente possa apreciar e que possa usar, inclusive, as possibilidades online de ver, de matar a saudade. Né? Eu tenho pessoas longe de mim também. Eu tenho saudade? Eu tenho. Mas eu não torno a saudade maior do que a possibilidade das pessoas à minha volta e do que a possibilidade de interações como essa, Chico. Então, por isso, realmente, eu agradeço muito. E a gente fica à disposição e realmente é uma alegria estar com vocês. Nossa, Monge, muito obrigado, muito simpático e atendeu prontamente aí o pedido. Fico muito feliz. Uma última curiosidade, tem um tempinho, assim, que várias pessoas me perguntam isso sempre, eu queria repassar essa pergunta. Como é que é o Natal de um budista? Boa pergunta. Olha, o Lembra Natal é daquele episódio dos Simpsons, quando a Lisa vira budista? Eu me lembrei daquilo. Todo mundo me pergunta isso, é sensacional. Na verdade, a gente brinca que o nosso Natal, digamos, equivalente ao nascimento do Buda, é em abril, né? No nosso calendário do japonês, é em abril. Como que seria o nosso Natal, seria em abril, o nascimento. Mas logo nessa época, de 1 a 8 de dezembro, a gente teve... existe um retiro que a gente chama que é o Retiro da Iluminação. Né? Segundo as pesquisas, se fala que em torno desse período, em dezembro, no mês lunar, na Índia antiga, Buda teve esse despertar, né? Que foi essa coisa do sentar, se silenciar e despertar. Então, a gente faz um retiro de 1 a 8 de dezembro. Então, a gente faz isso. O Natal em si no budismo não existe, mas, obviamente, a gente fica com as famílias e confraterniza como no Ocidente. E o que a gente tem muito forte é o Ano Novo. Isso sim, a gente tem uma série de cerimônias, a gente senta em zazen, a gente faz várias coisas. A gente vai ter uma cerimônia, inclusive, com a Monja Coen, em conjunto. A gente vai fazer várias comunidades do Brasil vão se juntar e a gente vai fazer uma celebração online, vai estar disponível nas nossas redes em breve, informando detalhes de como é que vai ser isso online, onde a gente toca um sino, a gente lê algumas coisas, tem algumas liturgias que são lidas da cerimônia, e a gente celebra, como qualquer ser humano, obviamente, se alegra, se contenta com quem está à volta. Mas no budismo, assim, a gente comemora como todo mundo, né? Não tem essa coisa do rechaçar, não. Até porque Jesus de Nazaré foi um grande mestre que ensinou coisas preciosas nessa vida, né? O nosso papel é observar o que tem de precioso que eu posso aplicar também na minha vida. E essa cerimônia ela vai ser aberta ao público leigo? Provavelmente, assim, os detalhes que vai passar é o Zendô Brasil, que é a comunidade de São Paulo, é a sede de São Paulo da comunidade da Monja Coen. Provavelmente, assim, os detalhes, porque ela que vai passar, a gente só está se juntando. Eu daqui do Sul, vai ter colegas de outras regiões do país, do Rio de Janeiro, né, e do interior de São Paulo. Então, a gente vai se juntar e vai fazer essa celebração juntos, né? Porque a gente presencial a gente faz, tem várias cerimônias que a gente faz, e inclusive no início de janeiro, porque o Ano Novo não é só um dia, né? No Zen, na nossa ordem, a gente faz 3 dias seguidos e depois vai fazer até uma semana depois. Então tem algumas cerimônias que a gente faz realmente para que o ano seja bom, que seja próspero, que seja dentro das possibilidades o mais adequado e o melhor possível. E qual que é o significado dessas cerimônias? É justamente para isso. Caso por um acaso, né, o Ano Novo, se a gente for lá para o Ano Novo Chinês, ele vai casar um pouco com o equinócio de primavera, quando a gente olha para o equivalente à China, né, se for fazer o calendário chinês. A gente, no Ocidente, o próprio Japão adotou o dia 31 de dezembro, né, que na verdade é inverno ainda. Mas a ideia dessas cerimônias é exatamente lembrar que, bom, eu vou ter uma mudança de estação em breve, porque no hemisfério norte é frio, né? Vide Papai Noel vermelhinho, a neve, né? Tá frio. Mas a gente tem a possibilidade, logo adiante, vão ter flores nascendo. A gente vai ter outras coisas, uma estação nova vai surgir. E essa estação nova implica na abertura do novo ano. Então, essas cerimônias, na verdade, é para isso. Um novo ciclo se vai abrir, uma nova primavera e novas possibilidades. Então, é isso que a gente celebra, inclusive, nessas cerimônias, onde a gente lê sutras do próprio Buda e tem uma série de coisas que a gente faz para lembrar desse novo ciclo que vai se iniciar. Tá, ok. Muito obrigado novamente, monge. Obrigado, Um grande Chico. abraço, um bom final de ano, Abraço. boas cerimônias para vocês. Obrigado, tudo de bom e vejo as informações em breve. Em breve vai dar para eu mando para ti, inclusive. Eu vou deixar todos os teus links aqui na descrição do vídeo, então as pessoas vão poder encontrar eles.
Legal, muito obrigado. Vai ser uma alegria e a gente vai se falando, né? Gente, por favor, evitem aglomerações. Eu vou insistir com isso. Tá bom. Um grande abraço, muito obrigado. Abraço, Chico. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente.